Glória a Deus. Que bom estar nesse culto de novo. É sempre bom toda semana estar aqui. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Deus está derramando porção linda aqui sobre nós, né? Nessa noite. O que Deus colocou no meu coração para a gente dividir hoje, compartilhar com vocês, está lá em Lucas, no capítulo 15. Que houve, pastora? Vai ter repeteco de Deus, né? Deus é maravilhoso. Eu costumo sempre dizer isso, né? Que Deus, ele está chamando cada uma de nós, né? E eu percebo que existe um espírito realmente de unidade sobre as nossas vidas, né? E Deus, ele vai testificando, ele vai confirmando o que a Nath falou no momento ali da intercessão. Deus falou comigo também no decorrer dessa semana. Nosso Deus é maravilhoso, ele está aí, está falando com a gente direto. É só quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito fala ao nosso coração. A gente vai ler do versículo 8 ao 10. Sabe aquele trecho da Bíblia em que Jesus, ele fala de algumas coisas que se perderam, né? E ele foi em busca. Então eu vou ler para vocês um desses trechos, e é a parábola da dracma perdida. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 8: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração para compartilhar com vocês, eu preguei essa mensagem há alguns anos atrás. E eu folheando, né, os meus arquivos, eu percebi que isso é algo que está tão presente, tão real na vida da gente. E nesse mês, né, o pastor José pregou algo tão especial para a gente no domingo, falando sobre os valores, né, que estão se distorcendo, a humanidade que está se decaindo cada vez mais, se deteriorando cada vez mais por causa do pecado. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo, né? Porque a Bíblia, ela diz para a gente, Mateus capítulo 24, verso 12, diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que a gente está vivendo hoje, aqui meninas, o que a gente está vivendo hoje é tão somente isso, o cumprimento daquilo que a palavra do Senhor diz. As pessoas estão cada vez mais pecadoras. E o mais triste de tudo é que a gente, de certa forma também, a gente vai permitindo, né, que o pecado ele vá também invadindo a nossa vida, e aí o nosso amor vai esfriando. E com isso a gente vai perdendo alguns valores no decorrer da nossa caminhada. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer para mim e para você é que a gente, ainda que a gente tenha perdido alguma coisa na caminhada, o objetivo dele com a gente nessa noite é que a gente encontre. E se você entrou aqui hoje sentindo que perdeu alguma coisa, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está livre, operando aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que nessa noite, ou ele vai te entregar hoje aqui no altar aquilo que você perdeu, ou ele vai dar para você aqui nesse altar a estratégia para você conquistar aquilo que você perdeu. Porque esse é o nosso Deus. Jesus, ele veio a esse mundo para buscar aquele que estava perdido. Ele veio para isso, ele veio para nos salvar. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, treva pura. E ele foi lá e achou a gente. Ele olhou para nós e falou assim: tá ali a Beth, tá ali a Roberta, que valor essas vidas têm para mim. Eu vou morrer na cruz por causa delas, porque elas são valiosas demais para mim. E quando eu falo de valor, eu não estou dizendo para você algo que tem a ver com cifra, não é algo que tem a ver com ter, mas é simplesmente pelo fato de existir. Deus, ele vê valor em mim e você só pelo simples fato da gente ser filho dele, da gente ser criação dele. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, ele olhou tanta gente ruim, tanta gente que bateu nele, tanta gente que cuspiu nele, tanta gente que deixou ele ali nu, tanta gente que o maltratou. Ele olhou para aquelas pessoas e as amou. Mesmo que se eu e você estivéssemos ali naquele momento, a gente ou estaria no lado dessas pessoas, ou a gente estaria ali. Por
Por que, Jesus, você vai amar essas pessoas aí que estão batendo no Senhor? Porque o valor que Deus dá às coisas e às pessoas é infinitamente diferente daquele valor que os seres humanos dão às coisas e às pessoas. E eu percebo que nessa noite o Espírito, ele quer falar com a gente sobre isso. E ele quer propor para a gente um olhar mais cuidadoso sobre a nossa vida, sobre as posturas que a gente tem assumido e sobre algumas coisas que você e eu talvez estejamos negociando na nossa caminhada. Então eu quero te fazer pensar hoje sobre esse tema: buscando o que se perdeu. Você pode repetir isso comigo? Buscando o que se perdeu. Eu falei para você que esse é o trecho, esse capítulo, Jesus ele se dedica a falar sobre coisas que se perderam e que foram encontradas. E a gente vai olhar bem aproximadamente para essa parábola aqui da dracma perdida. Você sabe bem que parábola não é uma história real. É uma história que ela é inventada no intuito quê? De ensinar algo para as pessoas. E Jesus era um excelente contador de histórias. E ele utilizou uma dessas parábolas para falar com a gente. E nesse contexto aqui a gente vê que Jesus estava querendo transmitir para as pessoas o seguinte: olha, eu quero dizer que as pessoas têm muito valor para mim e que eu estou aqui nesse mundo para salvar essas pessoas, para buscar as pessoas, porque elas estão perdidas, eu quero encontrá-las, porque elas são ovelhas que não têm pastor e eu quero cuidar delas. E aí você vai dizer para mim, eu quero te pedir licença para isso, porque eu entendo que o desejo do coração de Deus é fazer com que a aplicação desse texto, ela não só mexa com a gente, nos fazendo cada vez mais consolidar ainda mais o nosso coração, o amor que nós sabemos que Cristo tem por nós, mas Ele também quer aplicar um princípio precioso no nosso coração. Ele quer que você e eu entendamos que o mesmo amor que Ele tem pelas pessoas, Ele quer que você e eu também tenhamos. E é isso que o Espírito quer que você fique. É esse objetivo que o Espírito quer trazer para a gente nessa noite. É nesse caminho que o Espírito quer levar a gente. Cada pedaço desses versículos que a gente está lendo, você vai se lembrar. Jesus me ama, eu tenho valor para Ele. E Ele quer também que eu ame as pessoas. E Ele quer também que eu também valorize cada pessoa como sendo alguém amado, querido e criado pelo Senhor. A gente sabe que a humanidade está se perdendo nos seus valores. A gente vê hoje que as pessoas elas não têm muito respeito. A gente vê as pessoas brigando mais do que antes. A gente percebe também que, e aí falando do nosso contexto de igreja, né? A gente vê que muitas pessoas estão se embrenhando pelo caminho que não é o da cristandade saudável, mas sim de uma religiosidade. Isso é muito perigoso. Eu costumo dizer que o caminho da religiosidade é tão perigoso quanto o caminho que o ímpio está trilhando lá fora. Porque a religiosidade ela não leva à salvação. Ao contrário, ela cria uma máscara de santidade que na verdade não tem nada a ver com santidade. E Deus quer que a gente expulse isso do meio da igreja dele. Porque Ele quer que a gente conserve nosso coração em santidade. E aonde tem santidade, não tem religiosidade. A gente percebe que hoje as pessoas, o ser até mesmo evangélico, o ser cristão é uma coisa que está até na moda. As pessoas elas estão indo muito mais à igreja que antes. As igrejas estão mais cheias. Mas a gente também percebe que em muitos lugares a gente vê que a porta dos fundos estão abertas. No mesmo momento que as pessoas entram, elas também estão saindo. E aquelas que estão ficando, elas não têm assumido um compromisso real com Cristo. Elas vivem Jesus apenas no domingo, quando elas se sentam para receber a palavra e elas não conseguem viver Jesus, experimentar da presença de Jesus no seu dia a dia. Quando que a vida que Jesus quer para mim e para você é que a gente tenha isso na veia 24 horas por dia. Que a gente pense, que a gente coma, que a gente beba e faça tudo para a glória de Deus. Então a gente precisa repensar primeiro esse valor. A gente vê um texto que Jesus, ele contando essa história da parábola da dracma perdida, a gente tem um primeiro princípio muito importante.
é que você, como cristã, como mulher cristã que é, o versículo 8, ele vai dizer pra gente assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas não vai lá e busca? O que o Espírito Santo de Deus falou, transmitiu ao meu coração através desse versículo 8 aqui? Jesus tomou a iniciativa de vir até mim. A grandiosidade do cristianismo, e aí é que o cristianismo se difere de toda e qualquer outra religião, e aí eu falo sim de religião, porque as demais religiões, elas pregam o quê? Eu vou até Deus, eu faço esforços para ir até Deus, mas o cristianismo está na contramão. É o Deus Todo-Poderoso que vem até nós. E a Bíblia fala que Deus ele se fez homem e habitou entre nós. Então Ele tomou a iniciativa de vir até nós, Ele nos buscou, Ele quis nos encontrar. E a palavra de Deus fala de uma mulher que perdeu algo e ela foi em busca. Agora, o que isso tem a ver comigo, Roberta? Fala para mim. O primeiro princípio que Deus tem para você nessa noite é que você tem que assumir a responsabilidade para si. Quando alguma coisa foi perdida, a dracma foi perdida naquela casa. Aquela mulher, ela se vê desesperada. Ela podia muito bem ter gritado e falado assim: ô fulano, Joãozinho, vai buscar a minha dracma que eu perdi. Me ajuda aqui a encontrar esse negócio. Ela toma a iniciativa de buscar. Ela vai procurar. A gente precisa entender que tem um princípio precioso de Deus para a vida da gente. Tem muita gente que está perdendo coisas diariamente, semanalmente. O ano vai passando, entra ano, sai ano, você só está perdendo e você não toma a iniciativa de tomar a responsabilidade para si e ir em busca daquilo que você está perdendo. E por vezes a gente se esconde atrás de um sentimento que a gente não quer dizer que é orgulho. A gente fala assim: ah, mas ele que está querendo, ele que está traçando esse caminho para si, eu vou deixar ele seguir o seu rumo mesmo, eu não vou ficar correndo atrás. Eu estou perdendo o número de vezes em que eu ouço as pessoas dizerem assim: estou cansada de correr atrás. Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem isso. Mas o meu Jesus correu atrás de mim. Ele me buscou. Ele achou valor em mim. Então o que o Espírito transmite para a gente nessa primeira parte é que a gente precisa voltar a assumir a responsabilidade. Começa a pensar agora no que você pode fazer como mulher de Deus para abençoar o seu esposo, para abençoar os seus filhos. A Bíblia fala que a gente tem responsabilidade sobre eles. E a gente precisa tomar essa responsabilidade para nós. É bem verdade que as pessoas da nossa família, elas vão tomando as suas próprias decisões. A gente não pode impedir as pessoas de tomarem suas decisões. Mas você e eu temos que ser semelhantes a Jesus, indo até elas, indo em busca delas, no intuito de que elas tenham um encontro com Cristo. Quem sou eu e você para desistir de alguém? Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Ele não achou você aonde você estava. E eu tenho certeza que muitos de nós talvez estivéssemos em lugares muito obscuros, muito profundos. Mas a Bíblia fala lá no Salmo 139 que até lá no mais profundo abismo Ele acha a gente. Deus te achou lá. E quem é você para desistir de buscar aquilo que você está perdendo? A gente não tem esse direito. A gente não tem esse direito. Sabe, Deus tem falado muito comigo sobre a minha responsabilidade, não somente na igreja, como líder, mas especialmente em qual tem sido o meu papel como esposa, como mãe, como filha. O que eu tenho produzido de frutos dentro da minha própria família. E aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração é que quanto mais eu reforço os valores dentro da minha própria casa, mais força eu dou para o ministério que Deus me deu. Mais força eu consigo enviar para as pessoas que estão ao meu redor.
mais autoridade de Deus, mais empoderamento espiritual a gente consegue derramar sobre as outras pessoas quando a gente mantém as bases da nossa família reforçadas, os valores reforçados. Quando Deus me trouxe essa palavra, eu comecei a pensar em muitas coisas que antes não era uma prática da minha vida, como, por exemplo, orar pelo meu marido. Eu sempre orei a Deus pedindo a Ele um marido, sempre orei a Deus pedindo um filho, e Deus realizou o sonho do meu coração. E houve um momento da minha vida em que eu quase perdi isso. Mas por quê? Porque eu jogava a responsabilidade sobre o outro. Porque eu dizia, eu não vou correr atrás. Eu não vou buscar. Larguei de mão. E quando a gente larga de mão, a gente também fala isso às vezes, né? Quando a gente larga de mão, a gente está abrindo uma brecha imensa para que o inimigo venha atuar nas nossas casas, nos nossos corações, nos nossos maridos, nos nossos filhos. Deus está chamando você novamente para voltar para a guerra, para voltar para a batalha, para assumir responsabilidade. Qual é o teu lugar nessa batalha? Eu não estou dizendo para você tomar responsabilidade daquilo que não é para você fazer, porque cada um de nós tem a sua cruz. Mas existe algo que só você pode fazer. Orar, dar palavra de sabedoria, só você. Só você. Cuidar, zelar por aquilo, pelo seu lar, dar o melhor de si. Isso só você pode fazer. Hoje, Deus, Ele testificou no meu coração aquilo, o princípio que Ele colocou para mim e falou, experimenta isso, minha filha, que dá certo. Eu falava assim, Senhor, eu preciso que o meu filho, ele já cresça e desde pequenininho ele entenda o que é oração, o que é a Bíblia. E eu confesso a vocês que eu não vim, apesar de ter crescido num lar evangélico, eu agradeço muito a Deus por isso, mas eu não vim de uma vivência de vida devocional com Deus. Essa foi uma coisa que é uma arte tremenda que Deus nos dá, uma ferramenta tremenda que Deus nos dá, que eu tive que ir aprendendo. E agora Deus fala, você tem que transmitir isso para o seu filho. Gente, dá um trabalho, porque a gente tem que abrir mão da gente. Você está fazendo uma porção de coisa, e aí você sabe que naquele momento você tem que pegar o seu filho, ainda que um bebê, e você vai falar assim, filho, agora a gente vai orar. Eu vou ler o versículo da Bíblia para você. Pega a sua Bíblia. E ele pede para eu contar uma história. E a gente vai vendo que isso meio que vai ficando natural. De repente, eu achei tão engraçado, eu estava conversando no telefone essa semana, e aí ele está começando a falar agora, e ele fala assim, mamãe, com a Bíblia na mão, dizendo assim, lê alguma coisa aqui para mim. Então a gente começa a entender que o princípio, o valor espiritual está sendo passado. E gente, ontem pela manhã, que surpresa linda. A gente está no nosso relógio de oração, de preparação para a vida vitoriosa, da nossa rede. E a gente tem os horários certos para orar, o meu celular toca, e o que eu estiver fazendo eu vou parar para orar naquele momento. E isso vai acontecer muitas vezes com o meu filho perto de mim. E deu o horário, e eu estava com ele, aí eu falei, filho, a gente tem que orar agora, o relógio tocou. E aí ele olhou para mim e falou assim, não, filho, nós precisamos orar. É importante orar, vem aqui orar com a mamãe, a gente vai orar pelo Vida Vitoriosa. Eu não esperava essa reação. Ele se ajoelhou nas minhas pernas e disse assim, mamãe, a gente vai orar, né? Sem dizer uma palavra. Ele já entende que a gente ajoelha para orar. Princípio. Porque eu não quero que o meu filho perca valor. Eu quero que ele ganhe valor. E é isso que você e eu temos que cuidar. A gente não pode permitir que Deus, que Satanás, ele roube isso de nós. Essa é uma coisa que a gente tem que buscar diariamente. Reforça as áreas da sua família. Ore pelos membros da sua família. Às vezes uma pessoa está distante de você e você não liga. Deus tem falado comigo, às vezes nós nos importamos com pessoas que estão tão distantes de nós, que nem nosso sobrenome tem. E a gente vai deixando perder aquele que está do nosso lado, aquele que está perto de nós, aquele parente que eu posso pegar o telefone e ligar e enviar uma palavra de bênção, de edificação para a vida dele. O que adianta a gente vir para a casa de Deus,
no andar religioso, no sentar religioso, e a nossa fé, ela não tem fundamento, a nossa casa, ela não tem valor, ela não vive princípio. Não adianta eu chegar numa célula, não adianta eu vir para a igreja, eu mostrar para as pessoas, eu ter a aparência de que oro, eu ter a aparência de que adoro, quando que isso não é real dentro da minha própria família. Eu tenho pedido, Senhor, me rasga se necessário for, mas me coloca nisso. Eu quero que as pessoas saibam que a gente ora na igreja, a gente ora na célula, mas aqui em casa a gente também ora, a gente também lê a Bíblia, a gente vive o Evangelho do jeito que tem que ser vivido. Eu conversava com um amigo e falava assim, eu tenho andado quebrantada, porque eu vejo muita gente se desviando, gente que caminhava bem com Jesus e está indo embora dos caminhos do Senhor. E esse meu amigo, sabiamente, ele falou assim, Roberta, eu creio que nós erramos em um momento da nossa caminhada, a gente não passou conhecimento, a gente não passou doutrina profunda, a gente não consolidou a fé dessas pessoas e qualquer coisa está levando elas. E aí eu pergunto para você, de quem é a responsabilidade? É do pastor que não pregou para você direito? Também. Mas é minha e é tua. Porque a gente não busca a Deus do jeito que tem que buscar. A gente não ora a Deus do jeito que tem que buscar. A gente não conversa com o Senhor. A gente não tem intimidade com Ele. Então quando vem a dificuldade, sim, a gente vai estremecer, vai cair, vai largar Deus. Deus não quer isso para nós. Que você fique esperando as coisas acontecerem, ou você fique todo o tempo você falando, você senta no discipulado e você fala assim, porque o meu marido, porque o meu filho, eu não aguento, eles têm que tomar jeito. Por vezes a gente espera um milagre, que o Espírito Santo está falando assim, minha filha, você está parada esperando um milagre? O milagre é você. O milagre que você espera é você. Vou falar de novo. O milagre que você espera é você. A gente precisa entender isso, que na maior parte das vezes nós não temos aquilo que pedimos ao Senhor porque a gente não toma a nossa parte no processo. Eu vou contar uma história para você de um rei que ele olhou para as ruas do reino e ele achou assim, essas ruas estão muito ásperas. Aí ele colocou um decreto, ele ordenou para que todos os súditos, todos os trabalhadores do reino, eles trabalhassem para acarpetar todo o reino. Imagina, botar tapete no reino todo. E as pessoas foram trabalhando arduamente por aquilo. E esse trabalho foi levando anos a fio. Até que o rei morreu. E o desejo dele não foi cumprido. As pessoas não conseguiram concluir o projeto que ele colocou para as pessoas, aquilo que ele mandou as pessoas fazerem. E como toda boa história, aparece um sábio, um velho sábio apareceu e disse assim, que pena, o rei morreu sem ver o seu desejo realizado. Mal sabia ele que ele poderia ter o seu sonho realizado se tão somente colocasse carpete nos seus pés. Você quer que alguma coisa aconteça, mas você está dizendo assim, não sou eu não, Roberta, não depende de mim não. Deus só está falando com você, minha filha. Você está querendo que todo mundo tome jeito ao teu redor, mas falta só você botar carpete no teu pé. Aí a vida vai ficar boa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhas hoje, né? Eu estou pegando pesado. A gente precisa entender isso, pessoal. Começa com você, coisa. A gente pode sim, a gente pode ser instrumento do Senhor. Isaías, ele se viu tão pequeno, o profeta Isaías, diante de Deus. E aí, chegou uma hora que ele se rendeu. Quer saber, Senhor, eu sou realmente muito pequenininho, mas estou dizendo para ti que eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus quer que você saia dessa noite aqui desse culto dizendo assim, Senhor, envia-me a mim. Se eu pudesse, eu tinha trazido um pedaço de carpete hoje para botar no pé de todo mundo aqui. Mas que você tenha esse sentido espiritual na sua vida, que você pegue aquilo que é a sua parte e busque, corre atrás, vai procurar.
Não espera. Se você tem pendência, se você está vendo que está perdendo alguma coisa, ou que você já perdeu alguma coisa, corre atrás, busca, e você vai encontrar. Não é assim que a palavra de Deus fala para a gente? Porque aquele que bate vai se abrir, aquele que pede recebe. É a palavra do Senhor se cumprindo na nossa vida. Deus quer isso de nós. Deus quer isso de nós. Mas existe também um outro princípio que a gente aprende aqui nesse texto maravilhoso, é que a gente precisa dar valor àquilo que tem valor. Eu vou dizer de novo. A gente precisa dar valor àquilo que tem valor. A Bíblia fala que a mulher tinha quantas dracmas? 10. E ela perdeu quantas? Uma só. Para você que não entende qual é o sentido, qual o valor, o real valor de uma dracma, você fala assim, mas ela tinha 10. Ela perdeu uma, então ela está no lucro, ela tem 9. Mas o que Jesus quer ensinar para a gente? A dracma, ela era o equivalente do trabalho de um dia de uma pessoa. Aquela mulher olhou para aquela dracma e falou assim, como assim? Eu trabalhei um dia para ganhar isso aqui e eu vou deixar para lá? O que Jesus quer transmitir para a gente é o seguinte, eu quero dizer para você que toda pessoa tem valor. E se você perdeu, você tem que se lembrar que um dia você se esforçou para ganhar aquela vida, você se esforçou para ter o casamento que você queria, você se esforçou para ter esse filho. A gente fica, quando a gente pensa em filho, mas assim, meu Deus do céu, eu fiquei aqui 9 meses carregando, sentindo todas as complicações, né? Porque as pessoas falam da parte boa da gravidez, mas quem já engravidou sabe que o negócio é chapa quente, não é? Tem a parte ruim da gravidez, quando nasce é uma beleza. Mas tem a parte ruim. Os hormônios, a flor da pele, a gente fica inchada, tem gente que fica com o nariz de batata, tem mulher que se acha, tem dia que a gente se acha linda, tem dia que a gente se acha horrorosa, não é assim? Você se esforçou tanto, você trabalhou tanto para ter aquele filho, e agora você vai deixar ele se perder? Você gastou um dinheiro para casar, fez uma festa porque você achou que isso aqui vai ser o meu casamento, não vai ser um casamento, vai ser o casamento. Contratou o melhor buffet da cidade, gastou dinheiro, parcelou em 10 vezes, agora tu vai deixar teu casamento embora? De jeito nenhum. Deus está dizendo para você que isso tem valor, e tem muito valor, foi dado a você com esforço. Deus trabalhou para abençoar você. Deus trabalhou por você. Quando você já não tinha mais esperança, Ele foi lá e abençoou. Quem é você? Quem sou eu? Para a gente deixar que as coisas se vão e a gente deixe as coisas se caírem no esquecimento, como se nada tivesse valor. Não dá, gente. A gente precisa ficar atento. Tudo que Deus te deu tem valor. Você não pode deixar se perder. Ah, Roberta, mas eu fiz isso aqui errado, eu fiz aquilo errado. Eu quero dizer para você que tudo que a gente tem foi Deus que deu. E a gente tem que se esforçar para manter aquilo que o Senhor nos deu. Se Deus te deu uma família, faça de tudo para mantê-la. Se Deus te deu um ministério, faça de tudo para mantê-lo. Se Deus te deu vidas para cuidar, faça de tudo para manter essas vidas no altar de Jesus. Dê o melhor de si. Sabe por que muitos casamentos eles acabam e muitos relacionamentos ficam para trás, se perdem? Porque o jeito que a gente dá valor às coisas não é o mesmo jeito que Deus dá. Porque para a gente, o valor das pessoas está naquilo que elas podem nos dar. E um dia, e se por algum motivo a gente passa a não receber aquilo que as pessoas podem nos dar, a gente descarta. E se por acaso elas se perdem no caminho, a gente não liga. Porque ela não me dá nada, ela não me oferece nada. Por que alguns casamentos acabam quando um dos cônjuges fica desempregado? Porque o valor, às vezes, daquele casamento foi construído naquilo que se tem. A gente precisa pensar nisso.
Um filho não deixa de ter valor porque ele está desobediente, porque ele está rebelde. O marido não deixa de ter valor porque ele é desrespeitoso com você. Porque quem dá valor às coisas não é você, eu sou eu. Deus já deu valor às coisas, às pessoas. Quando Ele criou a gente, quando Ele formou a gente, Ele já botou uma etiqueta dizendo o valor que a gente tem. E eu e você somos nada para querer contrariar aquilo que Deus já determinou. Toda pessoa, eu vou repetir, toda pessoa tem valor. Toda. Independente do pior estágio, pense no maior criminoso que a humanidade já conheceu. Essa pessoa tem valor. Por isso que eu não admito, eu não consigo, não me é digesto quando a gente ouve um cristão falar que bandido bom é bandido morto. A gente precisa entender que Deus, Ele deu valor às pessoas, Ele dá valor às pessoas. Aquela pessoa que dorme ao seu lado, ela tem valor. O filho que dorme ao lado tem valor. As vidas que estão na sua célula, ela tem valor. Mas você olha aquela pessoa que entra e sai timidamente. Ah, mas ele não quer fazer nada aqui na célula. Aí a pessoa entra e sai e vai embora. Você não dá valor. Por quê? Porque ela não dá nada para você. Ela não é um cristão que não gera fruto, né? Não dá nada para você em troca. Deus não olha assim para as pessoas. Deus, Ele quer que a gente olhe para as pessoas e mesmo vendo que naquele momento elas não têm nada para oferecer, naquele momento elas não são as mais bonitas, elas não são as mais honradas, elas não são as mais dignas, mas Deus quer que eu olhe para elas e veja assim: ali vai a criação de Deus, ali vai alguém por quem Jesus morreu, e eu vou me sacrificar por essa pessoa, eu vou pagar o preço por essa pessoa, eu vou sacrificar períodos de oração, eu vou sacrificar momentos de leitura da palavra, eu vou sacrificar até mesmo meu próprio eu vou permitir que por vezes eu dê a outra face quando me baterem do outro lado, mas eu vou pagar o preço, porque eu quero ir em busca. Eu não posso perder nada. E o mais importante de tudo, né, irmãs? A gente entender que a gente não ganha pela força. A gente não busca pela força. Deus não quer isso para mim e para você. Deus não quer que a gente tente ganhar tudo na força. O homem, ele decidiu viajar e ele fez uma viagem muito bonita para desbravar a natureza. E ele se viu num lugar muito bonito. E ele viu assim um pequeno rio, descendo uma aguinha muito fininha. E ele decidiu assim: eu vou seguir o curso desse rio para ver o que tem. E ele foi seguindo o curso desse rio. E ele foi vendo que à medida que ele foi seguindo ali, ele se encontrou com um rio maior. E aí, andando mais um pouquinho, o que ele viu? Ele viu que mais adiante aquele rio se dividia em dezenas de cachoeiras. E daí, pouco mais à frente, ele viu uma gruta que parecia que tinha sido esculpida pela mão de alguém. Alguém foi lá e foi batendo nas pedras e foi esculpido de tão bonito que era, tão perfeito que era. E aí ele viu, foi chegando mais perto, ele viu que tinha uma placa. E essa placa foi de um escritor famoso, né, que se chama Tagore. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura há muito tempo atrás, em 1913. E estava dizendo exatamente assim: não foi martelo que deixou perfeitas estas pedras, mas a água com sua doçura, sua dança e sua canção. Onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Quando Deus desenhou a gente, Ele pensou na nossa delicadeza, na nossa fragilidade. Porque Deus sabe o que você e eu somos capazes. Ele sabe, quando Ele desenhou a gente, Ele quis nos fazer frágil. Ele quis nos fazer dóceis. Ele nos fez diferente dos homens, com um propósito, para que a gente entendesse que
apesar da gente se sentir, né? Existe um filme muito bonito que se chama Flores de Aço. Por vezes, eu me sinto assim, na minha família, no ministério, com meu marido, com meu filho. Ao mesmo tempo que eu sinto que eu tenho muita força, mas ao mesmo tempo Deus não me deixa esquecer de que eu sou frágil. Então tudo aquilo que eu faço precisa ser suave, precisa ser dócil. Está aí um valor que a gente está perdendo. As mulheres estão correndo tanto em busca de empoderamento, né? Não é verdade? As mulheres querem direitos iguais e eu acho isso muito louvável. Porque, de fato, é muito indigno que a gente viva numa sociedade em que as mulheres têm um salário diferenciado dos homens ocupando a mesma função. Eu concordo. Eu uno a minha voz a esses discursos. Mas o que Deus me ensina pela palavra é que eu posso até querer direitos iguais, mas eu sou diferente do homem. E o empoderamento que eu preciso receber de Deus antes daquele reconhecimento que a humanidade possa me dar, está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder do alto. É esse poder, é esse empoderamento que o Espírito Santo quer que você e eu tenhamos. Não é para a gente chegar num lugar explodindo, estourando, cobrando. Suavidade. Lembra da água que esculpe? Não foi a força do homem que foi quebrando as pedras, mas foi a água batendo. Isso não aconteceu do dia para a noite, irmãs. Essa coisa é muito preciosa. Porque você está há tempos ali, ó. Mas, Roberto, às vezes eu grito porque me cansa. Porque às vezes eu acho que na suavidade a coisa não flui. Eu quero dizer para você que as coisas mais bonitas que Deus faz, elas levam tempo para se formar. Elas são feitas na suavidade, né? Na suavidade, na doçura. E é assim que você vai conquistando o coração dos seus. E é assim que você vai ganhar o coração daquela pessoa tão endurecida que está lá pertinho de você. É assim que Deus vai te permitindo alcançar lugares maiores. Deus tem falado muito comigo sobre o poder da oração e do jejum. Eu estava, algumas semanas atrás, eu falava assim, pastor, eu tinha tanta facilidade para jejuar. E hoje eu tenho tido mais dificuldade. Eu perdi o traquejo para o jejum. E eu hoje tenho me treinado novamente nisso. Porque eu estou aprendendo, gente, que só existe um jeito de Deus quebrar a minha serpente. Ele quebrar a minha força, a minha vontade de gritar, eu matando a minha carne. E eu tenho que fazer isso no jejum. Eu fico pensando, se todo mundo que está aqui decidir começar a jejuar pelo menos uma vez na semana a partir de agora, pastor, o que vai acontecer na nossa família? O que vai acontecer na tua vida? Quando você começar a jejuar, a gente jejua por propósitos, né? Mas mal sabe você que quando você jejua, o que Deus está fazendo, Ele está trabalhando em você. Ele está matando a tua carne para que a vontade dele se manifeste na sua vida e você veja assim, isso aqui que Deus quer de mim. Porque enquanto tem você, enquanto tem a tua força, você não consegue enxergar aquilo que Deus quer para a tua vida e para os seus. Mas quando você mata a tua carne, você consegue ver e experimentar a plenitude da vontade de Deus para a tua vida. Mulheres, Deus está chamando a gente para orar mais. Deus está chamando a gente para jejuar mais. Mas, Roberto, isso é um princípio tão elementar. Todo mundo fala isso, eu sei, todo mundo fala isso. Mas todo mundo fala isso porque isso já foi testado e aprovado. Não é verdade? Todo mundo fala. Então, quando que isso vai encasquetar na tua cabeça? Quando que você vai aceitar e receber isso e se render a isso? Quando? Começa hoje. Roberta, mas eu tenho uma fome de leão. Eu também tenho. Eu estou gordinha, eu preciso emagrecer. Então eu falei, Senhor, então eu vou jejuar porque eu quero matar minha carne. É assim que Deus nos quer. E na nossa suavidade, irmãs, a gente vai vencer as guerras. Existe um outro princípio lindo que a Bíblia fala. No versículo 9, a mulher varre a casa e busca com diligência a
até achar. Quando você quer achar uma coisa, o que você faz? Você vai assim, aqui. Você procura de qualquer jeito. Uma coisa muito importante para você, que você faz? Você vai levantar tapete, você vai puxar estante, você vai abrir porta, você vai tirar tudo dentro do guarda-roupa, porque aquilo para você é importante. Aquilo tem valor para você. Aquela mulher olhou para aquela dracma e falou, tem valor, eu vou ter que dar um jeito. Ela começou a varrer a casa e a Bíblia diz que ela buscava com diligência. Ou seja, ela dava o seu melhor. Ela fazia o seu trabalho ali com perfeição, para ela alcançar o objetivo dela, que era encontrar aquilo que ela perdeu. Muitos não estão se encontrando com o favor de Deus, porque não são insistentes na oração. Marca com a discipuladora. Vou fazer propósito de oração contigo, minha líder. Vou ficar aqui firme contigo. Aí vem uma semana, vem a outra semana e você já vai esquecendo de orar, querido. Aí passa outra, daqui a pouco, aí quando você volta no discípulo para começar a discipular, e aí, aqui no nosso propósito, eu estou firme aqui, aí você, olha, semana passada eu consegui orar a semana toda, mas essa semana eu só orei 2 vezes. E você já nem sabe qual vai ser mais o prazer da próxima semana. Porque a gente não insiste, a gente desiste no meio do processo. A gente não vai com diligência, a gente vai de qualquer jeito. Vou falar uma coisa muito prática para você. Você quer aprender a orar? Mesmo? Eu aprendi uma coisa. Não sei se a pastora Nádia vai discordar de mim, mas eu aprendi uma coisa. Para eu conseguir orar e orar bem, eu oro em casa de voz alta. Porque eu tenho percebido que a gente diz que ora, mas a gente fica orando em pensamento. Quando você fica orando em pensamento, o que acontece? Aí você vai longe. Aí você está assim, Senhor, o pensamento é assim, abençoa meu marido. Aí você começa a pensar que tem uma pia cheia de louça para você lavar, porque a sua mente divaga. A sua mente divaga. Mas você tem que orar de voz alta, em voz alta. Você começa a falar e vai falando, você vai lembrando de tudo. E se necessário for, pega um caderno de oração para você lembrar de tudo. Vai escrevendo tudinho ali pelo qual você tem que orar. Cria um quadro com seus pedidos de oração. Lembra do filme Quarto de Guerra? A gente tem que ser assim, irmãs. Chega de viver religiosidade. Está na ordem de uma vida de oração prática. Orar em voz alta. A partir de agora, se você estava com essa mania de ficar orando em pensamento, não dá certo. Orar em voz alta. Apresentar os seus pedidos a Deus. Ali tem concentração. Ali você se derrama. Ali você se quebranta. Você consegue pensar no que você está falando. E aí você consegue ter clareza no teu discurso. E vai fluindo as tuas palavras. É assim, irmãs. E uma outra coisa importante, para fechar com você aqui agora. A Bíblia fala no versículo 8 que ela acendeu a candeia. Quando você quer procurar alguma coisa, você de propósito vai lá e apaga a luz. Aí eu quero brincar comigo e tentar achar essa coisa no escuro. Você não consegue. Você quer o quê? A melhor iluminação para você conseguir achar aquilo. E se dependendo do fone daquele canto obscuro, você vai lá com o celular, acende aquela lanternona que tem nos celulares agora para você iluminar aquilo que está escuro, porque você tem que achar aquilo que você perdeu. Acender a candeia, o que representa isso, gente? Qual o princípio de Jesus para a gente? É uma busca guiada pela palavra. O que a Bíblia fala que a palavra do Senhor é para nós? Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Sabe qual é o sentido quando o salmista escreveu esse negócio? Não sei se já te falaram isso, mas eu aprendi isso há algum tempinho atrás. Antigamente não tinha luz igual a gente tem, né? Tudo era muito escuro. Então o pessoal ouvia com a candeia. E os mais espertinhos, o que eles faziam? As lâmpadas eles colocavam nos pés, amarravam nos pés. E aí a pessoa ia andando e o caminho ia sendo o quê? Iluminado. Aí o salmista teve a ideia, então eu vou dizer isso para as pessoas, porque isso vai se perpetuar no coração delas. Elas vão entender por que é lâmpada. Por que a palavra é lâmpada? Porque eu vou caminhando e o meu caminho vai sendo iluminado. E se o meu caminho estiver iluminado, eu não vou tropeçar, eu não vou cair, eu não vou errar nas minhas decisões, porque eu estou tendo uma busca guiada pela palavra. Por isso que é importante, outro princípio prático para você. Para você manter a sua vida de oração com o Senhor, você tem que fazer o seguinte:
Ore na palavra. Aquilo que deseja o seu coração, os propósitos que você vai colocando diante do Senhor, busque testificação bíblica para cada pedido seu. Porque isso também vai ser um grande indício de que essa é ou não a vontade do Senhor para a sua vida. E vá pedindo que Deus vá dirigindo você na leitura da palavra. Eu sempre faço isso nos momentos de oração. Eu começo orando, aí leio a palavra no meio. Quando eu oro de novo, a oração já muda. Por quê? Deus foi me dirigindo na palavra. Ah, Senhor, aquilo que eu falei lá contigo no início, eu vou falar. Eu já estou entendendo que tem mais esse negócio aqui. Busca guiada pela palavra. Você tem que buscar isso para a sua vida incessantemente. Porque é a palavra que muda a gente. Eu quero concluir com você agora, dizendo que um cara muito entusiasmado, um pregador muito entusiasmado, aquelas pessoas que vão para as ruas e pegam o microfone e grita mesmo, falando de Jesus para as pessoas. Ele estava numa praça pública e tinha muita gente ouvindo ele. E como muitas vezes isso acontece, tem sempre um escarnecedor no meio da multidão para discordar daquilo que a gente está fazendo. E ali, aquele escarnecedor se levantou e falou assim: pregador, o seu Deus pode fazer tanta coisa que você está dizendo aí, mas está vendo aquele mendigo ali? Ele não pode mudar a roupa daquele mendigo que está ali. E aí aquele pregador, sabiamente, sem ficar constrangido, ele responde para aquele escarnecedor: realmente, o Senhor está coberto de razão. Deus não quer mudar a roupa desse mendigo que está ali. Mas eu sei que Deus quer mudar o mendigo que está dentro dessa roupa. As grandes mudanças, irmãs, e as mudanças que de verdade importam para o Senhor, elas têm que acontecer aqui dentro de nós. Você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus fale com você agora. O que você perdeu? E perdeu por quê? Porque deixou de ter valor? Deus quer mudar você por dentro. Porque é só mudando dentro que Ele vai conseguir transformar o que está do lado de fora. Porque o que Ele faz é de dentro para fora. A religiosidade, ela leva você para o terreno das aparências. Mas o cristianismo, o evangelho, puro e simples, o evangelho puro e simples, é de dentro para fora. É isso que Deus quer que a gente busque. Eu sei que eu falei para você algo muito simples, né? Mas é essa simplicidade que faz a diferença na vida da gente todo dia. Eu quero te convidar agora a se colocar de pé. A Bíblia fala que essa mulher, quando ela encontrou o que ela queria, encontrou o que ela tinha perdido, o texto diz que ela ficou muito alegre e ela chamou todo mundo para celebrar com ela. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai encontrar o que você perdeu. E se hoje a tua casa é um lugar de tristeza, eu quero te dizer profeticamente que quando você encontrar aquilo que você perdeu, vai ser uma festa a tua casa. Recebe isso em nome de Jesus, porque Deus construiu a sua família para ela ser um sucesso, para ter festa, para ter risada. E se hoje tem choro, eu quero dizer para você que em nome de Jesus, você, mulher de Deus, vai tomar a sua responsabilidade. Você vai dar valor àquilo que tem valor. Você vai abandonar o conformismo e ser diligente. E você vai ter uma busca a partir de agora guiada pela palavra de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor, princípio dele e inegociável.
Você vai sair daqui se apropriando dessa palavra e vai fazer a diferença com isso. E eu creio, irmãs, que dentro de pouco tempo vai ter festa na tua casa, vai ter sorriso, vai ter culto de gratidão a Deus por aquilo que Deus está fazendo no meio da tua família. Não adianta você estar aqui e querer ganhar o mundo e perder a tua casa, perder teu marido, os teus filhos, porque o Senhor quer que você lute, continue lutando e você não se renda um minuto, porque nós vamos vencer. Semanalmente estaremos aqui e vamos vencer. Aleluia. Senhor, contempla as tuas filhas, recebe, Senhor, cada coração e faz a mudança de dentro para fora agora, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Espírito Santo, convertendo as nossas intenções em motivações que venham para a tua glória, Senhor. Deus, afasta de nós todo egoísmo, todo orgulho, Senhor, e coloque em nós os princípios da tua palavra latentes, martelando no nosso coração e na nossa mente, para a gente viver a tua verdade de um jeito real, verdadeiro, Senhor, sem aparência errada das coisas. Nos dá, Senhor, um Espírito, Deus, que tenha sede pela tua palavra, sede de orar, sede de jejuar. Gera aqui no nosso culto nessa noite mulheres que queiram orar e jejuar pelos seus. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode agradecer a Deus crendo que o Senhor operou isso em você nessa noite. Creia e receba. Você vai sair daqui e já vai fazer diferença na tua casa. Eu creio nisso em nome de Jesus.